César Freitas. Agora a gente vai falar de mais uma região produtora de vinhos, Portugal. Para quem não viu os vídeos anteriores, tem Itália e França. Portugal é um país extremamente importante na produção de vinhos. Como vocês vão ver, a gente vai falar de as principais regiões. Não dá para falar sobre todas as regiões, né? Mas dá para ter o básico de Portugal e como escolher um vinho de Portugal. Então a primeira coisa que a gente faz é olhar o mapa. Então, olhando aqui para a geografia de Portugal, a gente tem essas são as principais regiões, né? Começando aqui pelo norte, a gente tem o Minho, aí essa no nordeste, essa rosinha, vai ser aqui o Douro, ó, Douro. Debaixo do Douro, depois a gente vai falar nessa roxa do Dão, que também é extremamente importante em Portugal. E lá embaixo, aqui nesse verde, a gente tem o Alentejo, a região do Alentejano. E aí a gente tem aquela ideia, né? No norte, a gente vê ali que o Minho é uma região que está mais para o norte. Então é uma região propícia à produção de bons vinhos brancos lá em Portugal. E essa região ela foi especializada em produção do vinho verde, que é esses dois aqui. Apesar desse ser rosé, mas ele é um rosé vinho verde. E esse aqui também, vinho verde, é um DOC, então é a denominação de origem, vinho verde. E que para quem quer um vinho branco leve, esse aqui, por exemplo, ó, ele tem 9,5 de álcool e esse aqui tem 8,5. Então o que é o vinho verde? O vinho verde, ele é um vinho que foi colhida a uva um pouquinho antes de estar madura. E aí é um vinho que tem menos álcool, pela fruta não estar madura, né? Então ainda não deu tempo de gerar tanto açúcar e não ficar tão alcoólico o vinho. Então é um vinho jovem, refrescante, ideal para o nosso clima, né? O Brasil é um clima muito quente, aqui no nosso estado, em Roraima, é muito quente também. E o vinho verde é uma boa pedida para os dias quentes. Além de refrescante, tem pouco álcool. E é uma denominação de origem, é um DOC da região do Minho. As uvas são todas autóctones. O que é uva autóctone? É uva que só tem nessa região. Então você não vai encontrar essas uvas desses vinhos em outra região. Então aqui, por exemplo, quais são as uvas do vinho verde? A gente tem Arinto, Loureiro, são as uvas que usa no vinho verde. Então são uvas bem diferentes, Arinto, Loureiro, são uvas que só encontra em Portugal e nessa região específica. Qual seria a próxima região? A gente está saindo lá do norte, do Minho, aí depois a gente vai para a região do Douro, que eu vou colocar alguns exemplos aqui de vinhos, né? Vocês já estão vendo aqui que tem um vinho conhecido por todo mundo, que é o vinho do Porto. Então, o vinho do Porto é da região do Douro. Esses vinhos dessa região, que também é uma denominação de origem, ela é a mais antiga do mundo. Ela foi demarcada pelo Marquês de Pombal em 1756 e é considerada a região mais antiga com demarcação e com denominação de origem do mundo. Então, é uma região extremamente importante para a história do vinho. Muitas vezes são doces, tem seco e tem doce, mas eles são bem alcoólicos. E aqui no Brasil tem muita gente que gosta, né? Por isso tem muito vinho doce aqui no Brasil, do Porto, né? Então, esse vinho ele deu certo no Brasil e tem vários níveis de Porto, né? O que a gente normalmente vê no Brasil é o Porto que não é tão antigo, né? Tão envelhecido, é o Rubi ou o Tawny, são os que vêm para o Brasil. Mas os vintage de 10 anos, 20 anos, 30 anos também se encontram, mas são valores mais altos, né? Aqui a gente vai ter uva Toringa Nacional, Tinta Roriz, são as principais dessa região. Como eu falei, são uvas que só tem em Portugal, mas são uvas, nesse caso aqui, de vinho encorpado. A Toringa Nacional é uma das uvas mais encorpadas que a gente tem. E são vinhos muito bons lá do Douro. Então são vinhos espetaculares. Para quem não sabe, a uva do Porto são as mesmas uvas do vinho seco. Só que a diferença é que ele é fortificado. Então são as mesmas uvas que usa nesse daqui e vai usar nesse.
mesmo blend, né? Continuando, então aqui o Douro fica no nordeste de Portugal, o Minho fica no noroeste. Aí agora a gente descendo um pouquinho, como a gente mostrou lá no mapa, vem o Dão, que é outra denominação de origem, que é esse nome aqui, Dão. O Dão também é um DOC, ó, denominação de origem controlada. E o Dão é a segunda mais antiga de Portugal, a segunda região, denominação de origem mais antiga de Portugal. Depois do Douro vem o Dão. E o Dão também tem, já é um pouquinho mais de altitude, vinho de 400 a 700 metros, protegido pelas montanhas, então ele não tem o vento frio, na época fria não é tão intenso nessa região, então ele tem essa proteção natural, né? E faz com que tenha vinhos também potentes e vinhos de guarda no Dão. Assim como o Douro, o Dão também tem vinho de guarda de excelente qualidade. Fica no centro. As uvas aí são Tinta Roriz, Toringa Franca, Toringa Nacional, também é bastante utilizado nessa região chamada de Dão. A última região que a gente tem em Portugal seria o Alentejo. O Alentejo fica no sul de Portugal. Tem um rio Tejo, depois de Lisboa tem um rio Tejo, além do Tejo, que é o Alentejo, né? Além do Tejo. Então, aqui eu trouxe 3 exemplos. Essa região eu costumo dizer aqui na loja que é a região que o brasileiro mais gosta. Também é a região que tem mais quantidade de vinhos, mais facilidade de a gente encontrar do Alentejo. Os vinhos alentejanos também são denominação de origem. É a denominação de origem que mais cresce. Hoje já representa 40% da produção de Portugal. Antes era bem menos, tem crescido bastante. Como é que é essa região? Quente e seca. Então aqui a fruta amadurece no ponto ideal. Então aqui a gente vai ter vinhos frutados, potentes, né, e com tanino, com álcool e com a fruta no momento exato de amadurecimento para a produção de vinho. Então é uma região que agrada muito o nosso paladar. O brasileiro gosta de vinho frutado. E o vinho alentejano ele tem essa característica. As uvas aqui, aí a gente já vai mudar um pouquinho. Tem Trincadeira, Toringa Nacional e Aragonês. Aragonês, para quem não sabe, é o Tempranillo espanhol, só que em Portugal chama Aragonês. Então é uma uva autóctone, mas ao mesmo tempo é parente do Tempranillo. Então Aragonês, se você encontrar no rótulo, esse aqui, ó, tem, ó, Aragonês. Aragonês é o Tempranillo. É importante você conhecer os vinhos de Portugal. Para quem não sabe também, é o terceiro país que mais vende aqui no Brasil, né? Depois da Argentina e Chile, vem Portugal. Então a gente encontra com muita facilidade os vinhos, mas a gente tem muita dificuldade em saber as uvas novamente, né? Assim como aconteceu lá na Itália, que acontece a mesma coisa. Não sei o que é uma Trincadeira, não sei o que é Aragonês, não sei o que é Castelão, não sei o que é Toringa Nacional, Toringa Franca. No caso dos brancos, a gente tem Loureiro, Arinto. Então, você precisa pesquisar a uva para ver se ela é leve, médio corpo encorpada, e depois você consegue comprar um vinho lá de Portugal. Agora, lembrando, para finalizar, a geografia, né? Se eu quero um vinho mais frutado, mais potente, eu vou procurar o sul, o Alentejo. Se eu quero um vinho médio corpo, eu vou ali para o Dão, e aí pode encontrar um vinho de médio corpo. E para o norte, os brancos, lá do vinho verde, são os destaques em Portugal.